Oi pessoal, vamos hoje pintar uma vaquinha. Essa aqui é um estilo realista e para fazer a base nós vamos começar aqui com um clareador, em color clareador da Acrylex. E vou passar aqui embaixo da cerca e embaixo das patas da nossa vaquinha. Tá? Eu não tô utilizando cola na base, tá bom? Para colar o tecido. Estou somente em cima utilizando uma mesinha que eu uso para pintar e pressiono ela bem e fica certinho. Aqui eu passo o clareador em toda a volta da vaquinha e venho com o pincel, somente um lado, tiro o excesso da tinta e vou fazer aqui a grama, o gramado. A parte verde abaixo das patas da nossa vaquinha. Puxo, sempre esfumaçando bem. Tiro o excesso da tinta para não ficar muito grosso. Por isso a vantagem é de usar o clareador, porque ele evita de você, se você for passar diretamente a tinta, ela não vai dar esse sombreado que ela tá dando aqui, tá? Esse efeito mais suave na tinta. Esfumaço. Sempre pouca tinta, não usar muita tinta para não ficar aquele excesso. Agora com o pincel número 2 da Condor, eu venho com um lado do pincel, o outro limpo. A parte que está limpa eu pressiono no tecido e vou puxando de baixo para cima, para fazer as graminhas que ficam, o efeito do gramado. E vou fazendo em toda a parte. Aqui eu vou parar porque eu vou fazer a cerca e depois a gente continua depois que a cerca já estiver pronta. Com a tinta ocre ouro, eu vou aqui preencher toda essa cerquinha. Para depois a gente fazer o acabamento com o marrom. Então eu preencho toda a cerca. Sempre tendo cuidado para não borrar, para não manchar a vaca com outra cor de tinta, tá bom? Agora com o pincel número 2, eu vou fazer o contorno da madeira. Pego a tinta marrom, apenas com um lado do pincel, o lado limpo eu pressiono no tecido e vou puxando, ó. Sempre a tinta fica para o lado de fora do tecido, tá bom? Esfumaço a parte e vou puxando. Faço uns rabiscos, né, um puxado tipo fazendo um formato de umas linhas, que é para dar aquele efeito na madeira. De baixo para cima. E venho fazendo as listras para fazer a marcação da madeira. Sempre usando apenas um lado do pincel, tá? O outro lado sem tinta. E a parte que está sem a tinta,
é que vai ficar pressionada no tecido. Aqui eu vou puxando. E vou para o outro lado. Aqui a ponta da madeira da nossa cerca, ela vai estar como se estivesse quebrada, né? Aí fica essas pontinhas assim ao lado. Você vai somente puxar a tinta para dar esse efeito, como se ela tivesse quebrado realmente na ponta uma cerca velha. Aqui eu desço e vou puxando a tinta. Sempre de cima para baixo. Agora, com o cabo do pincel, eu vou fazer, ó, apertar para fazer marcação como se fosse a marcação dos pregos. Tá vendo? Ó, aperto. Como a tinta ainda está úmida, quando eu apertar, ela vai fazer esse efeito. Então, quando a tinta estiver seca, não adianta fazer, tem que ser com a tinta ainda molhada, o tecido ainda molhado. Aí fica essas marcações. Pronto. Aqui agora nós vamos fazer a graminha, pois essa parte é ideal que você faça depois que já estiver feito a cerca. Então eu venho, ó, com o lado do pincel, sempre de baixo para cima. O lado que está com a tinta, eu sempre coloco no tecido. E vou fazendo aqui embaixo, em toda a parte, puxando alguns fiozinhos bem finos, tá? E no pé da cerca eu faço outros mais juntos. Você pode estar fazendo também outros modelos, tá? Não precisa fazer com a cerca, você pode estar fazendo sem utilizar a cerca, pode utilizar apenas a grama, ou alguma coisa que você queira, tá? Depois eu vou trazer pra vocês como eu fiz a vaquinha marrom, tá? Então aqui, ó, com a tinta vermelha eu vou dar umas leves batidinhas nessas graminhas que está no pé da cerca, para formar como se fosse algumas florzinhas que estão ali. Pronto, agora com a tinta branca eu vou preencher toda a parte da vaquinha que é branco, tá? O que é preto eu vou deixar o espaço. Aqui tem algumas partes que eu não risquei, mas que no risco eu vou deixar para vocês, já vai estar riscado. Essa aqui é a parte de baixo, na barriga, ela tá com a marquinha. Vocês podem ver aí. Mas aqui eu vou sempre descer, deixando o espaço que tá. Então, eu vou preencher toda ela com branco. Aqui eu pinto os seios dela de branco. As patinhas vão de preto. O que é de preto eu deixo para pintar com o preto. Então, você vai preencher toda a parte de branco. E depois que você preencher, tira o excesso se tiver. Dependendo do tecido, você tira todo o excesso que tiver de tinta. E com um pincel
número 2 da Condor, apenas com o lado do pincel, eu vou preencher toda a parte que tiver de preto, esses espaços que a gente deixou em branco, ou seja, vazio, né, porque branco é a vaca, eu vou preencher com o preto. Vou preencher todas essas partes que deixamos sem pintar, vai ser com a cor preta. Todas as cores das tintas que eu estou utilizando aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, para vocês terem mais facilidade de anotar, tá certo? Esse modelo de vaca, eu adaptei, né, por um risco que eu tenho há muitos anos, né, acho que faz muitos anos mesmo. Eu adaptei ela tinha, ó, aqui eu peguei um pouquinho de rosa e vou fazer aqui, pintar aqui os seios dela, tá? Os seios e o focinho também. Bem pouquinho de rosa, tá? Só para esfumaçar, não é aquele excesso de tinta. Então, eu adaptei ela, ela era marrom. Ó, aqui com o lado do pincel eu vou fazer o contorno, tá? Já como eu já preenchi, agora vamos fazer o contorno da nossa vaquinha. Sempre com o lado do pincel, tá? Eu sempre, ó, um lado do pincel, o lado limpo eu coloco no tecido e o lado que está com a tinta sempre fica para o lado de fora. Aí, eu vou esfumaçar. Tenha cuidado para o contorno não ficar muito grosso e você deixar a vaquinha muito escura, tá? Porque quando você for esfumaçar ela com branco, pode ser que você deixe ela muito escura. Bem fininho e com pouca tinta. Aqui com um pouquinho de branco eu vou dar uma iluminada nas divisórias de cada patinha que ela tem aqui na frente, né, as divisórias. Ó, fiz a marcação e agora eu vou sombrear, esfumaçando. E aqui eu vou fazer as marcações que ela tem. Né? Como se fossem algumas curvinhas que tem no corpo dela. Aqui eu faço a marcação do joelho. Esse estilo é um estilo mais realista, né? Diferente daquelas vaquinhas que a gente encontra, né? E pinta mais fofinha, aqueles estilos mais para desenho. Essa daqui é um pouco mais diferente. Eu já pintei bastante dela no tempo que eu pintava. Saía muito, eu pintei muitas vaquinhas dessa. Pintava mais de 20 por dia. Então eu resolvi aqui gravar pra vocês. Ó, o rabo dela vocês puxam. Cuidado pra não deixar muita excesso de tinta. Bem fininho. Pra ficar uma coisa bem delicada. Talvez você possa achar dificuldade quando for pintar a primeira vez. Mas depois que você pegar a prática, vai ser muito rápido. Ó, essa parte aqui da orelha vai ser para a parte de dentro, tá? Que
você vai sombrear. Você tem que sempre ver o lado do pincel para onde vai ficar a sombra. Que eu vou contornar. Muito cuidado nessa parte na hora de contornar o rosto, né, da vaquinha. E aqui eu vou contornar, ó. A coleira da vaca, você vai contornar com preto, e vai esfumaçar ao redor do pescoço, e deixar o espaço no meio para colocar o branco. Vai ser o brilho dela. Ó, contorno aqui o rosto com muito cuidado. Esfumaço na parte de baixo. Aqui, ó, com pontinho de preto eu vou fazer, não vai ser o olho, né? Vai ser a marcação onde fica o olho, que ela está olhando de lado, então não dá pra ver o olho, mas vê como se fosse a sombra de cima. Aqui eu faço a marcação do focinho, sempre respeitando as voltinhas, tá? Aqui em cima tem uma sombra, que dessa sombra eu vou puxar pro olho, ó. Puxo e vou fazer um círculo ao redor do olho. Gente, lembrando que não é pintando, é esfumaçando, tá? O pincel tem que estar sem tinta, ele está limpo. E com um pontinho, ó, de lado, eu vou fazer as narinas dela, o buraquinho do nariz. Fiz a marcação da boca. Com o pincel 400, eu vou pegar a pontinha e vou fazer umas leves batidinhas, leves pontinhos, né? E vou tirar o excesso para como se fosse os furinhos da... Aqui eu vou fazer a ponta no chifre dela, faço o biquinho com o pincel 0, se for preciso. E faço a outra. Dependendo, você nem precisa do pincel 0. Só com o pincel número 2. Aqui eu vou esfumaçar toda a parte ao redor do olho, fazendo um círculo. E essa parte que tá aqui, eu vou fazer umas listras para fazer como se fossem as dobras que tem no pescoço. E vou sempre esfumaçando bem. Ó, com um lado do pincel eu vou aqui contornar a outra orelha. E vou fazendo sempre as marcações, as divisórias onde precisa. A parte de dentro da orelha vai ser mais escura. Faço sombreado ao redor. Aqui eu dei uma pontinha de violeta
no colar dela, né? E passei o branco. Para o sino, eu vou utilizar cinza lunar. Vou preencher toda a parte. E vou contornar com o pincel 000 409 da Condor. Tiro o excesso de massa ao redor, para não ficar muito grosseiro. Depois que você contorna o sino com o mesmo pincel, nós vamos fazer aqui o contorno do olho. Faço o contorno e com o pincel sujo de tinta preta ainda eu faço a marcação acima do olho, sempre com esfumaçado. Com a tinta marrom eu vou pegar o cabo do pincel e vou fazer uma bolinha no centro do olho, tá? Uma bolinha marrom. E com o pincel eu vou fazer a mesma coisa com a bolinha preta. E venho com a pontinha do pincel, vou fazer o brilho com o branco. Vou dar uma esfumaçada, tirar o excesso de tinta onde precisa. Lembrando que se vocês quiserem a versão marrom, eu vou deixar a foto dela lá na minha página, junto com o risco, tá? Eu vou deixar o risco na descrição do vídeo. E lá tem a versão marrom. Se vocês quiserem fazer que vocês quiserem que eu ensine a fazer aqui no canal, vocês deixem aqui abaixo na descrição do vídeo, nos comentários, que depois eu faço ela pra vocês, tá certo? É uma técnica mais diferente, usa mais tintas, mas fica muito bonita também. Aqui com o pincel 00, eu vou fazer o contorno dos seios, tá? E agora está pronta a nossa vaquinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Porque assim você estará por dentro das novidades, tá bom? Espero que vocês tenham e aguardo vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e um forte abraço para todos. Beijinho.